galera, achou que não ia ter o Sentimento Score hoje, a análise do jogo aqui no canal? Pois é, tô aqui, claro que ia ter. A gente faz análise de jogo em derrota, não vamos fazer em vitória, né? É porque hoje realmente foi um dia atípico, né? Na qual a nossa análise do jogo, que é sempre o primeiro vídeo do dia, e às vezes o único, porque o dia seguinte de jogos é sempre dia de praticamente nenhuma notícia, então a gente tem só o vídeo de análise do jogo, com as notas e tudo mais. Hoje eu fiz aquele vídeo de recado, né? O meu recado para os jogadores do Fluminense. Se você não viu, sugiro assistir, viu? Talvez você se identifique com ele. Depois saiu o vídeo do interesse do Atlético Mineiro no André. E esse vídeo aqui, como o YouTube só disponibiliza 3 notificações dentro de 24 horas, esse vídeo da minha análise do jogo Fluminense Sport com as notas do Sentimento Score acabaram ficando agora para a noite. Mas eu, não, claro, não deixaria de publicar, tá? Então, queria agradecer a você que está aqui. Peço para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo. Eu não sei ainda, mesmo deixando ele para o final da noite, se ele vai ser notificado, se você vai ser notificado, se o YouTube vai dar notificação para esse vídeo ou não. Então, sempre peço para você compartilhar ele para o máximo de pessoas possíveis. Peço para você clicar no link que está aqui na descrição, galera, e baixar o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Ele é patrocinador aqui do canal. Os melhores campeonatos de futebol do planeta você consegue acompanhar no aplicativo. Então dá essa força para mim, baixa no link que tá aqui na descrição. É de graça e você me ajuda bastante, viu? Bom, galera, quem foi ao Maracanã ontem e quem ficou em casa, eu acho que não tinha expectativa nenhuma, assim, do Fluminense fazer uma excelente partida, jogar bem, arrebentar o Sport, nada disso. Depois de partidas muito ruins contra Santos e Ceará, a única expectativa que a gente tinha era de vencer o Sport, né? O Sport, apesar de estar na zona do rebaixamento, ele estava vindo da melhor partida do ano, considerada pela imprensa esportiva, pelos torcedores do Sport. Eles venceram o Atlético Goianiense por 2-0, 2 gols do Mikael, que não enfrentou a gente, estava suspenso com o 3º cartão amarelo, enquanto o Fluminense fez uma partida horrorosa contra o Ceará. Ou seja, apesar de a gente estar numa situação na tabela bem oposta à do Sport, eles vinham considerados por muitas pessoas como favoritos para essa partida. Então a expectativa da torcida do Fluminense era, independente se a gente for jogar bem ou mal, a gente precisa vencer esse jogo. E o Marcão, ele mexeu na equipe. Pela primeira vez, galera, sei lá, depois de muitos e muitos meses, quiçá anos, o Fluminense deixou de jogar naquele esquema maldito 4-3-3, que a gente já não queria, que já não funcionava. E o Marcão colocou o Fluminense para começar o primeiro tempo no esquema, algumas pessoas chamam de 4-4-2, que eu não enxerguei muito bem como 4-4-2, e num 4-2-2-2, né? Em alguns momentos do jogo, como o jogo é muito dinâmico, né, galera? A gente acaba colocando essa formação no papel como se o futebol fosse totó, né? Que os jogadores ficassem fixos nas posições. Na verdade, não é assim que funciona. O 4-4-2, na formação de ontem, seria o André e o Martinelli como volantes e o John Arias e o Luiz Henrique no meio, né? Eles jogavam abertos e quando o Fluminense não tinha bola, eles fechavam para o meio, dando espaço também para os laterais, tanto o Marlon quanto o Samuel Xavier, auxiliarem na marcação, e quando o Fluminense tinha posse de bola, eles também fechavam para tentar criar por dentro e os laterais avançarem para auxiliarem na marcação. Assim saiu o primeiro gol da partida, que foi uma assistência do Samuel Xavier para a finalização do Fred, e foi a única finalização do Fred na partida, que infelizmente o Samuel Xavier, quando recebeu a bola, ele estava em impedimento e o VAR anulou. Então foi uma assistência do Samuel Xavier para o Fred, mas que infelizmente anulado pelo VAR, justamente, tá? E o gol do Fluminense, o gol aos 50 minutos do segundo tempo, também foi uma assistência do outro lateral, que foi do Marlon, né? Cruzamento do Marlon da intermediária, ele não foi à linha de fundo, assim como o Samuel Xavier também no gol do Fred. Também não chegou aí a tanto a linha de fundo. O Marlon cruzou e o David Braz fez de cabeça. Ou seja, os laterais ontem, que eu critico muito, não fizeram uma partida ruim. O futebol, galera, é todo um processo, né? Todo um processo. O time ele precisa ter posse de bola, volume de jogo, transformar esse volume de jogo em finalizações,
Essas finalizações, elas precisam ser transformadas em finalizações no gol, e essas finalizações no gol, elas precisam ser transformadas em gol. O Fluminense ele conseguiu obter êxito em uma parte desse processo. O Fluminense teve muito mais posse de bola, ele teve 68% de posse de bola. Então o Marcão ele conseguiu obter êxito nessa parte do processo, se obter uma vitória numa partida de futebol. Ele conseguiu ter muito mais finalizações. O Fluminense ele teve 21 finalizações, ou seja, o Fluminense ele teve muito volume de jogo. Então isso é excelente, que quanto mais volume de jogo você tiver, mais finalizações você tiver, mais chances de chegar mais próximo do gol e da vitória você vai ter. Só que o nosso time pecou muito nas finalizações. Impressionante como os nossos atletas, quando chegaram na cara do gol, finalizaram para fora. E aí, quando chegar agora na hora das notas, vocês vão ver. E nesse caso, o Marcão não tem culpa, tá? Na virada do primeiro para o segundo tempo, o Marcão viu da necessidade de um homem de criação. O Arias, mais uma vez, muito tímido. Ele não consegue ser esse camisa 10, esse homem de criação. E essa diferença ficou gritante na entrada do Casares. O Casares ontem, o Casares que é um jogador vagalume, né? Tem dia que ele está aceso, tem dia que ele está apagado. Ontem foi a noite que ele estava aceso. Em 8 minutos, ele criou mais oportunidades. Não é mais oportunidades que o John Arias no primeiro tempo, não, galera. O Casares, em 8 minutos do segundo tempo, ele criou mais oportunidades que a equipe do Fluminense criou no jogo contra o Santos e o Ceará juntos, em 8 minutos. O Casares ontem só faltou fazer chover. O Casares ontem, ele podia ter dado nada mais, nada menos do que 4 assistências. Por 4 oportunidades, ele colocou os jogadores do Fluminense na cara do gol. Foi a bola na trave do Luiz Henrique, foi a cabeçada do Luca que passou raspando e várias outras grandes passes, grandes oportunidades que o Casares criou. Então eu já adianto para vocês que o Casares, nesse vídeo, ele foi, por mim, considerado o craque do jogo dessa equipe do Fluminense, tá? Mas vamos direto, galera, ao sentimento score e as notas da partida, tá? O Marcos Felipe, ele fez uma defesa importantíssima quando o jogo, obviamente, ainda estava 0-0, já que o gol do Fluminense saiu no finalzinho, aos 50 minutos. Pelo que ele fez na partida, tecnicamente, nota 7 para o Marcos Felipe, tá? Ele fez 2 defesas muito importantes. Mas o comportamento do Marcos Felipe, com aquela atitude depois do gol do Fluminense, ele mereceria nota 0. Mas sobre isso eu já falei num vídeo aqui mais cedo. Se você quiser saber, assiste o vídeo caso você não tenha assistido. Dentro de campo, tecnicamente, nota 7 para o Marcos Felipe, tá? Samuel Xavier, galera, não adianta, né? Tirando... Ele poderia ter dado uma assistência ontem, tá? Mas ele se posicionou mal, estava impedido. Então, aquele cruzamento certo que ele deu, que originou o gol do Fred, foi anulado. E foi o único cruzamento que ele deu no jogo. Como foi anulado, não contabiliza. Fora isso, Samuel Xavier, ele não cruzou mais. Ele não participou ofensivamente da partida. Como vocês podem ver aí, 0 corte, 0 interceptação, apenas 2 desarmes. Ele tentou 2 bolas longas, errou as 2 e não deu nenhum cruzamento. Então, nota 5 para o Samuel Xavier. Realmente é um lateral bem fraquinho, tá legal? A nossa zaga, galera, nota 7 para o Nino. Ontem não comprometeu, fez aquela partida segura. É a grande média do Nino, tá? Um zagueiro realmente nota 7. Disputou 5 duelos aéreos, venceu 3. Não teve nenhum desarme, 3 cortes, 0 interceptações. De 7 bolas longas, ele acertou 4. 91% de precisão nos passes, nota 7 para o Nino. David Braz, galera, nota 10. Nota 10 porque o zagueiro que vai para a área aos 50 minutos do segundo tempo sobe mais do que toda a zaga adversária e faz o gol da vitória num jogo tão importante como esse, não merece outra nota que não seja nota 10, tá? Graças ao David Braz, nós conquistamos os 3 pontos importantíssimos, estamos vivos ainda na luta por uma vaga na Libertadores. Inclusive no G6, apesar de eu achar dificílimo, tá? Apesar de eu achar dificílimo. O Fortaleza, o Internacional, então, tá bem próximo, né? O Corinthians e o Fortaleza, se ratearem, estão na nossa alça de mira. Ainda é possível alcançá-los. Faltam 8 rodadas. Repito, acho difícil.
sendo bem realista, eu acho que a nossa briga é pela 7ª, 8ª colocação. Mas tudo é possível. E se isso é possível, é graças ao gol do David Braz aos 50 minutos do segundo tempo, então nota 10 para ele, tá legal, galera? Seguindo aqui o Marlon, nota 7. O Marlon, como eu já falei aqui, ele deu o cruzamento pro gol do David Braz, né? O Marlon realmente, ele tem um cruzamento bom, acima da média, que eu digo, acima da média dos laterais do Fluminense, apesar que o Danilo Barcelos também tem uma média de acerto nos cruzamentos bom, tá? A galera tá vibrando bastante com essa assistência do Marlon. Mas é bom a gente lembrar que o Danilo Barcelos é o líder de assistências do time do Fluminense no ano. É bom a gente lembrar que o Egídio foi o líder de assistências desse time do Fluminense no ano passado. Ou seja, é muito claro para mim que o nosso lado esquerdo não é o problema do time do Fluminense, e sim a nossa lateral direita, que de lá não sai nada. De lá nós não temos nenhuma assistência nos 2 últimos anos. Então isso para mim é muito grave, tá? Nota 7 pro Marlon. Ele deu 10 cruzamentos no jogo de ontem e acertou 4. É uma média muito boa, tá? Martinelli, galera, nota 6. Tá? Uma partida mediana. Repito, não consegue ser o Martinelli do ano passado. Tenta desarmar, ele consegue combater, corre, mas ele, por exemplo, ele não consegue ser ofensivamente o mesmo jogador que é o Iago Felipe, por exemplo. Tá? O Iago, sem sombra de dúvidas, está no momento superior ao Martinelli e, na minha opinião, o Iago é titular dessa equipe. Ontem, o Martinelli foi muito bem nos duelos aéreos, tá? Ele disputou 6 bolas aéreas e venceu as 6. Teve uma pressão nos passes muito boa também, de 89%. Então, nota 6 para o Martinelli. Eu acho que ele é um jogador que tem um potencial absurdo e falta um treinador de alta capacidade para poder desenvolver melhor o futebol do Martinelli, tá? É uma joia raríssima, que ela precisa ser lapidada, mas precisa de um treinador top para poder lapidar o Martinelli. Mas no jogo de ontem, nota 6 para ele, tá legal, galera? Andrezão da Massa, nota 7 para o André, um corte, uma interceptação. É o jogador com melhor aproveitamento de passe nessa equipe do Fluminense, 93% de precisão nos passes, 2 desarmes, apenas uma bola longa na partida de ontem e acertou essa bola longa. Disputou 12 duelos no chão e venceu a metade, venceu 6, né? Nota 7 para ele, que é a média do André. Eu dei essa nota 7 para ele, para poder manter essa média dele. Não foi uma partida extraordinária do André, mas é o jogador mais regular dessa equipe, craque, um dos melhores volantes do Brasil. E se mantiver a regularidade, e aí eu coloco na mesma situação do Martinelli, tá? Se chegar um treinador em 2022 no Fluminense com alta capacidade de desenvolver os talentos dos jovens atletas, o André é a seleção brasileira sem dúvida nenhuma, tá legal? John Arias, jogador tímido, dá pra ver que ele tá sem confiança. Teve um lance, galera, que a bola sobrou para ele na entrada da grande área. Era para ele chegar enchendo o pé, peito de pé, explodir a bola. Ele resolveu dar o passe, errou o passe. O Fred deu-lhe um esporro, mas brigou, chegou gesticulando, né? Bate, bate. Foi muito claro, foi na nossa frente ali, em frente ao gol do setor sul. Então, assim, o John Arias, ele tá sem confiança, tá? Sem confiança e perdido. Ele não consegue achar uma posição no campo para jogar. E com a partida que fez no segundo tempo ontem o Casares, para mim o John Arias perdeu a vaga de titular nesse time do Fluminense, tá? Então nota 5 para o John Arias ontem. Mas, ao contrário do que eu vinha falando nos vídeos anteriores, ele tem muito o que desenvolver. Só que eu acho que o Marcão não conseguiu ainda achar uma posição para ele no time. Mas aí a culpa não é do Arias, e sim do Marcão, tá? Tem potencial, tem contrato longo com o Fluminense. A gente precisa ter paciência com o John Arias. Volta para o banco de reservas. Eu daria uma chance para o Casares. Vamos ver se contra o Grêmio ele vai ser o vagalume aceso ou apagado. E aí, se for o caso, o John Arias entra ao longo da partida. Nota 5 para o grande colombiano aí. Tá legal, galera? Luiz Henrique, galera. Luiz Henrique também... Se vocês podem ver pelos números do Luiz Henrique, muito voluntarioso, tá? Ele fez 5 finalizações para fora. O Luiz Henrique ontem poderia ter saído do jogo com pelo menos 2 gols, tá? Meteu uma bola na trave,
Finalizou uma bola que o goleiro defendeu também. Errou bastante passe, tá? Não teve uma precisão muito boa nos passes, 67%. Deu 3 passes decisivos. Duelos aéreos, ele disputou 2, ganhou 1. Duelos no chão, ele disputou 17. Para vocês verem como é que o Luiz Henrique ele é muito participativo no jogo. Ontem ele voltou para marcar bastante, até porque no segundo tempo, quando o Marcão tirou o Fred e colocou o Caio Paulista, o Fluminense voltou para o 4-3-3. Então o Luiz Henrique voltou a ter que se sacrificar, voltar para marcar. Então por isso essa quantidade de duelo no chão tão grande aí. Então ele é um jogador muito participativo, fez 3 desarmes. 5 finalizações não é pouco para um atacante, né? Nota 6,5 para o Luiz Henrique. Tô sentindo falta de um golzinho dele, tá? John Kennedy, na minha opinião, a mesma nota do Luiz Henrique. Foi atrapalhado pelo Fred. Não dá para jogar Fred e John Kennedy. Eu já tinha dito isso para vocês aqui. Deu uma quantidade de finalizações parecida com a do Luiz Henrique. 4 finalizações do John Kennedy. Disputou 10 duelos no chão, venceu a metade, 2 desarmes. Uma pressão no passe de 67%. Na minha opinião, o titular absoluto John Kennedy no ataque. O centroavante do Fluminense tem que ser o John Kennedy e não o Fred, tá, galera? Até porque a única coisa que o Fred fez no jogo de ontem foi o gol anulado dele, tá? A única finalização do Fred do gol. Aqui dá 0 finalizações, porque quando o lance é anulado, aquele lance é cancelado das estatísticas. Ele passa a não existir, tá? Mas, claro, ele finalizou, fez o gol, mas para as estatísticas, ele deixa de existir. Tirando aquele lance, o Fred não finalizou nenhuma bola ao gol. Ora, bolas! Que atacante no mundo passa 90 minutos sem finalizar uma vez algum adversário, galera? Não 90, né? Porque ele saiu antes. Mas, enfim, o Fred pode nos ajudar ainda até o fim do contrato dele no ano que vem, galera, entrando ao longo dos jogos. Entrando 15 minutos, entrando 20 minutos, não começando de titular, principalmente com o John Kennedy. Ele atrapalha o John Kennedy. Ele ocupa um espaço dentro da área na qual o garoto também ocupa e acaba inibindo. Reparem só, o John Kennedy, quando ele pega a bola, quando ele joga assim o Fred, ele procura girar e finalizar. Quando o Fred está em campo, ele busca o Fred para poder dar o passe. Por quê? O garoto fica inibido, né? O Fred está em campo, ele sempre busca o Fred para poder dar uma assistência, dar um passe. Então, o John Kennedy titular, Fred banco, tá? Marcão, galera, nota 6 para mim, porque ele mudou o esquema tático da equipe. Ele realmente saiu do 4-3-3, foi para esse 4-2-2-2, 4-4-2. No segundo tempo, ele teve uma boa visão de jogo, já voltou do intervalo com o Casares, não esperou os 15, 20, 25 minutos para poder mexer. Então, método de Marcão, nota 6 para ele. E eu sei que vocês devem estar falando assim, caramba, André, esqueceu do craque do jogo? Não, tem uma figurinha só para ele com carimbo lá, ó. Lembra aquelas figurinhas? A molecada de hoje em dia não lembra, né? Eu que sou mais velho, galera, figurinha, antigamente álbum de figurinha, tinha as figurinhas carimbadas, né? Que eram os craques do time. Aqui no Sentimento Score a gente tem também lá. Craque do jogo, tá ali pro Casares, ó. Nota 9, na minha opinião, tá? Repito, o Casares, ele mudou a cara do jogo. Ele deu passe de letra, ele deu passe de calcanhar, ele deu passe por cima, ele deu passe só perna. Quando eu digo passe, é colocar os companheiros na cara do gol, tá? É aquele passe de colocar o companheiro na cara do gol. Ou, no mínimo, colocar os extremos, né? Caio Paulista, Luiz Henrique, ou os alas, os laterais, o Marlon ou o Samuel Xavier, em condições livres para fazer cruzamentos para encontrar os centroavantes da área. Ele distribuiu as jogadas como um verdadeiro maestro no segundo tempo. E eu não estou exagerando, tá? Quem assistiu o jogo sabe disso. Então o Casares ontem realmente fez uma partidaça, nota 9 para ele, e merecia ontem ter saído no mínimo com uma assistência de campo, tá? Vamos torcer para ele ser titular, apesar que eu acho que não vai ser. Não é característica do Marcão mexer assim, mas vamos ver, quem sabe. Se ele não for titular, para que ele entre ao longo do jogo contra o Grêmio e consiga ter uma assistência, quem sabe fazer gol, para ele poder ganhar confiança e conseguir desenvolver um bom futebol, porque bola o Casares tem demais. Os problemas extra-campo dele é que atrapalham muito, não é verdade, galera? Isso a gente sempre falou aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e não esquece de baixar o OneFootball pelo link que está aqui na descrição desse vídeo, tá legal?
Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.